Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35, nesta terça-feira, dia 27 de janeiro. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Jesus respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Talvez esta seja uma das palavras mais desconcertantes de Jesus, porque ele toca exatamente no lugar onde nós mais nos sentimos seguros: a família, os laços de sangue, as relações que achamos garantidas. E ao mesmo tempo ele abre uma porta nova, maior, mais profunda. Jesus não rejeita sua mãe, nem despreza seus irmãos. Ele revela algo ainda mais amplo. Ele mostra que existe uma família que nasce da escuta, da obediência e da entrega à vontade de Deus. Essa palavra chega até nós como um espelho. Quantas vezes pensamos que estar perto de Jesus é uma questão de proximidade externa, de costume religioso, de tradição familiar, mas Jesus nos chama para um vínculo que nasce por dentro. Não basta estar do lado de fora chamando, é preciso sentar-se ao redor dele, escutar, permanecer, deixar que a palavra transforme o coração. Talvez você esteja ouvindo este evangelho carregando feridas familiares, relações difíceis, distâncias que doem, palavras que nunca foram ditas, afetos que se perderam com o tempo. A palavra de hoje não ignora isso. Pelo contrário, ela oferece um novo lugar de pertença. Em Jesus ninguém fica sem família. Quem faz a vontade de Deus encontra irmãos e irmãs, encontra casa, encontra acolhida. Mas essa proposta também nos inquieta, porque fazer a vontade de Deus não é sempre fácil. Às vezes entra em conflito com nossos planos, com nossas expectativas, com aquilo que aprendemos desde pequenos. Jesus nos mostra que o amor verdadeiro não se baseia apenas no sangue, mas na fidelidade ao bem, à verdade, à vida. Olhar para aqueles que estavam sentados ao seu redor é um gesto forte. Eles não eram parentes próximos, eram discípulos, gente comum, pessoas feridas, buscadores, pecadores, homens e mulheres que decidiram escutar. Jesus os reconhece como família. Isso nos consola profundamente, porque nos diz que há um lugar para nós exatamente como somos, se estivermos dispostos a caminhar com Ele. No desta palavra oração, eu te convido a caminhar conosco todos os dias aqui no canal Ecos da Fé Viva. Ative o sino para permanecer unido nessa escuta diária da palavra, e se desejar, deixe nos comentários a sua intenção, o nome de alguém da sua família ou uma situação que você quer confiar a Deus. Não é exposição, é entrega. Deus acolhe cada pedido feito com sinceridade. Eu me recordo agora de uma história simples, mas muito verdadeira. Dona Teresa, 68 anos, moradora de São José dos Campos, costureira aposentada. Sempre cuidou dos filhos e netos, mas com o tempo sentiu-se esquecida. A casa ficou silenciosa os dias longos. Um dia, ouvindo este evangelho, ela disse: eu achava que estava sozinha, mas percebi que Deus me colocou numa família maior. Passou a participar da comunidade, a escutar, a rezar com outros. E dizia com serenidade: hoje não me sinto mais do lado de fora. Este evangelho nos pergunta, com delicadeza e firmeza, onde estamos? Do lado de fora,
chamando Jesus a partir das nossas expectativas, ou sentados ao redor dele, escutando, mesmo quando a palavra nos desafia? Estar ao redor de Jesus é aceitar aprender, desaprender, recomeçar. Fazer a vontade de Deus não é algo abstrato. É amar quando seria mais fácil fechar-se. É perdoar quando tudo em nós pede distância. É permanecer quando a tentação é ir embora. É escutar quando queremos falar. É confiar quando não entendemos. Talvez hoje Jesus esteja te convidando a rever o que significa família para você. Talvez Ele esteja curando feridas antigas, abrindo novos vínculos, oferecendo um pertencimento que não depende de sobrenome, mas de coração. Em Cristo, ninguém é excluído, mas todos são convidados a entrar. Senhor Jesus, nesta terça-feira, ensina-nos a sentar-nos aos Teus pés. Tira-nos da pressa, do barulho, das defesas. Dá-nos um coração disponível para fazer a vontade do Pai. Que encontremos em Ti nossa casa, nossa família, nosso lugar. A palavra de Jesus continua ressoando dentro de nós, com uma força suave, mas transformadora. Ele não levanta a voz, não cria confronto, não rompe vínculos, apenas desloca o centro. Ele nos convida a sair da lógica da posse e entrar na lógica da comunhão. A verdadeira família, aos olhos de Deus, nasce onde há escuta, fidelidade e disposição para viver segundo a sua vontade. Isso toca profundamente a realidade de muitos corações no Brasil. Quantas pessoas vivem hoje cercadas de gente, mas sentindo-se sozinhas? Quantas mães, pais, avós, mesmo tendo família, carregam a sensação de não serem mais vistos, escutados, procurados? O Evangelho de hoje fala diretamente a essas dores silenciosas. Jesus olha para quem está ao seu redor e diz: eis minha mãe, eis meus irmãos. Ele reconhece, valoriza, acolhe. Mas é importante perceber que essas pessoas não estavam ali por acaso. Elas escolheram sentar-se, escolheram ficar, escolheram escutar. Estar ao redor de Jesus exige decisão interior. Não basta saber quem Ele é preciso querer permanecer com Ele. Muitas vezes nós chamamos Jesus para fora da nossa vida, esperando que Ele se ajuste aos nossos horários, aos nossos planos, às nossas expectativas. Mas Jesus nos chama para dentro da escuta, do silêncio, da conversão. Talvez você esteja vivendo um conflito entre o que sente e o que sabe que Deus pede, entre o amor que deseja oferecer e o medo de se ferir novamente, entre o apego a certas seguranças e o convite de Jesus a confiar mais. Fazer a vontade de Deus passa exatamente por esse lugar. Não é anular sentimentos, mas ordená-los. Não é romper relações, mas purificá-las. Jesus não diz que quem faz a vontade de Deus deixa de amar sua família. Pelo contrário, Ele ensina a amar de forma mais livre, mais profunda, menos possessiva. Um amor que não controla, não exige, não prende. Um amor que gera vida. Quando vivemos assim, até as relações mais feridas podem encontrar um novo começo. Muitas vezes, a vontade de Deus se manifesta nas pequenas escolhas do dia a dia, na paciência com quem nos cansa, na escuta de quem repete a mesma história, no perdão silencioso que ninguém vê, na fidelidade quando não há aplauso. É nesse chão simples que o reino se constrói e que a família de Deus cresce. Há também um consolo escondido neste Evangelho. Se você já se sentiu rejeitado, deixado de lado, esquecido, saiba que Jesus nunca passa por cima de quem o procura com sinceridade. Ele olha, reconhece e chama de família. Em Cristo não somos tolerados, somos acolhidos, não somos visitantes, somos de casa. Talvez hoje Jesus esteja te convidando a mudar de lugar,
a sair do lado de fora, onde ficam as cobranças, as comparações, as expectativas frustradas, e a sentar-se ao redor dele, onde há escuta, verdade e paz. Não é um movimento físico, é interior, é uma escolha diária, e essa escolha transforma tudo, porque quando fazemos a vontade de Deus, começamos a perceber, irmãos, onde antes víamos estranhos, começamos a encontrar família, onde antes havia apenas solidão, começamos a experimentar um pertencimento que não depende das circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. Que esta palavra continue trabalhando em nós ao longo do dia, que ela cure memórias, reorganize afetos, fortaleça decisões, e que pouco a pouco possamos dizer com verdade: eu encontrei meu lugar, eu faço parte da família de Deus. À medida que esta palavra continua a ecoar dentro de nós, ela vai descendo para um lugar mais profundo, onde já não se trata apenas de entender, mas de permitir que Deus nos transforme por dentro. Jesus não está fazendo uma afirmação teórica quando fala de mãe, irmãos e família. Ele está revelando o modo como Deus constrói vínculos, não pela imposição, mas pela adesão livre, não pelo sangue apenas, mas pela escuta que se transforma em vida. Há algo muito humano nessa cena. A mãe e os irmãos de Jesus estão do lado de fora. Eles o amam, se preocupam, querem vê-lo. Mas existe uma distância. Do lado de dentro, há pessoas sentadas, escutando, aprendendo, deixando-se tocar. Jesus não cria um conflito entre esses dois grupos, mas faz uma revelação. A proximidade verdadeira não depende da posição física, mas da disposição interior. Quantas vezes, ao longo da vida, nós também ficamos do lado de fora? Do lado de fora da alegria, do lado de fora da paz, do lado de fora da esperança. Às vezes estamos do lado de fora porque o orgulho nos impede de escutar. Outras vezes porque a dor nos fechou. Outras ainda porque o medo de mudar é maior do que o desejo de viver algo novo. Este evangelho é um convite suave, mas firme para atravessar essa porta. Fazer a vontade de Deus não é perder a própria identidade, é encontrá-la. Muitas pessoas têm medo dessa expressão porque a associam à renúncia de tudo o que é humano. Mas a vontade de Deus nunca destrói o que Ele mesmo criou. Ela purifica, cura, ordena. Quando fazemos a vontade de Deus, não deixamos de ser quem somos. Tornamo-nos quem fomos chamados a ser. Talvez hoje você esteja vivendo um momento de tensão familiar, diferenças de opinião, feridas antigas, palavras mal resolvidas. O Evangelho não oferece soluções mágicas, mas oferece um caminho que começa pela escuta, escutar a Deus para aprender a escutar o outro, escutar a palavra para aprender a escutar o coração, escutar sem preparar defesa, sem antecipar resposta, sem julgar. Jesus olha para os que estão sentados ao seu redor. Eles não são perfeitos, são pessoas em processo. Alguns vão falhar, outros vão fugir, outros vão negar. Mesmo assim, Jesus os chama de família. Isso nos diz algo essencial. Pertencemos antes de sermos perfeitos. Somos acolhidos antes de sermos resolvidos. Deus não nos ama pelo que conseguimos fazer, mas pelo que permitimos que Ele faça em nós. Essa verdade consola profundamente quem se sente inadequado, atrasado, quebrado por dentro. Se você sente que não correspondeu às expectativas dos outros, se carrega a culpa por não ter sido o filho, o pai, a mãe, o irmão que gostaria, saiba que Jesus não fecha a porta, Ele amplia a casa. Ele cria um espaço onde a graça pode agir, mas essa ampliação exige uma resposta. Fazer a vontade de Deus não é automático, é uma decisão diária. É escolher o bem quando seria mais fácil escolher o conforto. É permanecer quando tudo em nós quer fugir.
é confiar quando não entendemos, é obedecer mesmo sem sentir. No Brasil, há muitos corações cansados de carregar responsabilidades sozinhos. Pessoas que sustentaram famílias inteiras, que trabalharam a vida toda, que cuidaram de todos e agora sentem que ninguém cuida delas. Este evangelho fala diretamente a esses corações. Ele diz: você não está fora, você não perdeu o seu lugar. Há uma família que permanece, uma casa que não fecha, um amor que não envelhece. E talvez haja também quem escute esta palavra sentindo resistência a mudar, resistência a perdoar, resistência a se deixar tocar. Jesus respeita o tempo de cada um, mas não deixa de chamar. Ele chama com o olhar, com o silêncio, com a presença. Ele não força a entrada, mas mantém a porta aberta. Sentar-se ao redor de Jesus é aceitar que Ele ocupe o centro. É permitir que nossas certezas sejam revistas, que nossas prioridades sejam reorganizadas, que nossos afetos sejam purificados. Isso dói às vezes, mas é uma dor que gera vida, uma dor que liberta. A vontade de Deus muitas vezes se manifesta de forma simples e concreta, no cuidado com quem está frágil, na fidelidade ao que é justo, na escolha da verdade, mesmo quando ela custa, na paciência com os limites do outro, na humildade de reconhecer os próprios erros. É aí que a família de Deus se constrói dia após dia. Talvez hoje você precise pedir a graça de enxergar suas relações com novos olhos, deixar de ver apenas o que falta e começar a perceber o que pode ser reconstruído. Deixar de medir o amor pelo retorno recebido e começar a medi-lo pela fidelidade oferecida. Jesus não promete relações fáceis, mas promete relações verdadeiras. Há um consolo silencioso neste evangelho. Ninguém é reduzido ao seu passado. Ninguém é definido pelos seus erros, ninguém é descartado porque não correspondeu. Quem faz a vontade de Deus está sempre em caminho, sempre em processo, sempre em possibilidade de recomeço. Se você se sente distante, cansado de tentar, com o coração pesado, saiba que Jesus continua olhando ao redor e dizendo: ainda há lugar, ainda há espaço, ainda há família. Mas é preciso sentar-se, é preciso escutar, é preciso confiar. Nesta terça-feira, deixe que esta palavra acompanhe seus passos, não como cobrança, mas como convite, não como peso, mas como direção. Que ela te ajude a escolher, mesmo nas pequenas coisas, aquilo que gera vida, que ela cure suas feridas familiares e abra novas possibilidades de pertencimento. Senhor Jesus, nós te pedimos a graça de fazer a vontade do Pai, não por medo, não por obrigação, mas por amor. Cura nossas relações feridas, reorganiza nossos afetos, ensina-nos a amar com liberdade e verdade. Que possamos encontrar em Ti nossa casa, nossa família, nosso lugar de descanso. Que ninguém que escute esta palavra hoje se sinta do lado de fora. Que todos saibam que há um círculo de amor ao teu redor, onde sempre existe espaço para quem deseja escutar e caminhar contigo. Amém.